de profética sobre a vida dessa criança. E ele seguirá esse caminho. Ele não vai lembrar do dia que ele veio aqui, mas Deus nunca vai esquecer dele. Amém? Tenho uma palavra para esta noite. Eu quero falar de obediência. Não é uma exortação essa palavra. É uma palavra de Deus que eu coloquei nos anos de 2016. Eu coloquei um tema que até hoje me chamou a atenção. Precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, você ouviu isso, irmão? Precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. E estamos sempre em busca de uma palavra. Nos cultos proféticos, todo mundo quer ouvir uma palavra. Todo mundo quer passar numa porta. Todo mundo liga para ouvir uma palavra. O povo anda atrás de palavra. Irmãos, esse livro ele nunca vai envelhecer. Ele continua sendo o mesmo. Não é você abrir ele assim e ver a palavra que você abriu. Não é uma mágica. Mas é todo dia aprendendo. E tudo se renova dentro de nós. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2 em diante. Aleluia. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Timã, o santo veio do monte Parã, pausa sua glória, cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Amém? Essa palavra, ouvir a Deus aqui é muito importante. A palavra de Deus também diz: ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Essa palavra está escrito em Abacuque. Esse homem é um profeta, mas também ele foi um levita. Ele fazia parte desse grupo de levitas, 288 levitas daquela época, no templo de Salomão. Ele fazia parte desse grupo que tinha 288 levitas. Eu creio que lá não tinha confusão não, irmãos. Porque era um templo que não podia ter confusão. Ali era a presença de Deus. E os levitas moravam lá dentro, irmãos.
Os levitas, eles só faltava levitar mesmo. De tão grande era a glória daquele lugar. E ali tinha responsabilidade. Os levitas era que acendia as luzes, era que mantinha os candeeiros cheios de azeite. Não podia faltar luz naquele lugar, dia e noite. Os levitas comiam depois que os sacerdotes comiam. Até ali tinha muitas regras e submissão. Mas eles eram adoradores, nasceu para essa função. Adoradores. Imagine a palavra de Deus dizendo que os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não tem outra maneira de adorar. Cantar, todo mundo canta no banheiro, canta dentro do carro, viajando, canta em todo lugar, na roça, capinando. Cantar, todo mundo canta. Mas aqui, adorador é uma entrega total. É uma vida de ouvir a voz de Deus. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Isso era Abacuque falando. Ele teve essa experiência grande em um tempo difícil. Imagine a igreja brasileira nesse tempo difícil. E a igreja ela está como se estivesse adormecida. Eu me lembro também da noiva que adormeceu e perdeu o tempo, a hora. Esse tempo é tempo de acordar e obedecer o que está na palavra. É difícil obedecer o pai, e às vezes é difícil cumprir ordens, às vezes é muito difícil obedecer uma liderança. Tem muitos que obedecem àqueles que lhe convém, o patrão que paga corretamente um bom dinheiro. Nem fala mal dele. Mas aqui é totalmente diferente. Não é de graça dai, de graça recebei. De graça faça, de graça recebe. Esse amor que é dar, que recebe. Jesus, ele deu tudo. Tudo. Ele deu a sua vida. Totalmente. Pastora, mas tinha um propósito. E você e eu? Qual é o nosso propósito? Esse homem nasceu 50 anos antes de Isaías, esse Abacuque, e foi escolhido para ser profeta. Aí subiu de nível? Sim. Ele era um levita. E agora no meio dos levitas, 288, ele foi escolhido para ser um profeta naquela nação. Mas antes disso, ele estava lá, fazendo o que deveria ser feito. Ele profetizou em Judá, povo de Deus. Ele profetizou muitas coisas, mas era um homem que via além daquilo que os outros viam. Aquela pessoa que se incomodava, que chorava, que sentia a dor.
do necessitado, do pobre que estava sofrendo, daqueles que estavam sendo abandonados pelo sistema. Porque Deus levantou Abacuque como profeta. Sabe por quê? Porque ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele foi o primeiro profeta do Reino Sul. E o único com coragem de pedir um avivamento naquele tempo. O único com coragem de ver um mover de Deus. Que sabia que a qualquer momento Deus poderia fazer coisa extraordinária. Ele faz hoje, amém? Esse profeta, ele viu o peso tão grande que gritou: violência, violência. Imagine hoje o que os profetas poderiam gritar hoje. Muitas coisas acontecendo no mundo. Imagine o que poderia sair um profeta essa aqui era de uma nação. Imagine um profeta se levantar daqui e levantar e sentir a dor do Brasil. Ele não ia resistir, ele morria. Ele não ia resistir. Porque do mundo, cidades inteiras sendo destruídas, muitas coisas acontecendo. Estou falando de coisas naturais. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Destruição. Muitas coisas. Ouvi essa semana alguém dizendo: pastor, a mão de Deus está pesando no Brasil. Ficou falando do preço do café, ficou falando das coisas naturais. Porque nunca se viu tantas coisas acontecendo nesse tempo. Não estou falando nada de política, eu nem gosto de política. Eu estou falando das coisas que Deus está balançando a árvore e quer que os seus filhos, seu povo se levanta para ver. O que é que estamos fazendo se somos cristãos? Que ainda o nosso coração ainda não gemeu, o nosso coração ainda não sentiu nada. Se somos cristãos, que tantas coisas para acontecer no nosso meio. Destruição há também. Aqueles que ainda praticam coisas erradas. Homem nenhum pode mudar, só uma intervenção divina. Tem coisas que homem nenhum aqui na terra poderá mudar, só uma intervenção divina. Às vezes tem alguém na UTI, homem nenhum pode. Se está lá e já está com a morte chegando, só uma intervenção divina pode entrar e fazer. Eu já vi muitos milagres acontecer. Essa semana passada, uma família inteira de um lugar aqui perto, não é daqui, de Imperatriz. O filho levou um filho de 20 e poucos anos, levou um acidente e veio para Imperatriz. Ele não é daqui de Imperatriz. E ele ficou na UTI. E ele apagou e ficou na UTI. O crânio deu um afundamento lá no crânio e não voltou. E foi toda a família para a quarta de milagre. Ficaram na porta da sala da intercessão. Então eu vi a movimentação e eu fui lá para ver o que era. E aí estava a mãe muito debilitada, irmãs chorando.
Ninguém ali, só uma pessoa da família conhecia Jesus. E ali conversando com eles, e eles olhavam para mim querendo uma resposta, só que eu não poderia dar a resposta que estava dentro de mim. Então pedi para eles esperar, orei por eles, ali na sala, orei, mas eu não pude dizer que ele não ia sair daquele lugar. Com 3 dias depois, eu recebi a notícia que aquele rapaz faleceu. Amado do Senhor, quando a gente tem para onde correr, o primeiro lugar que a gente vai correr é para Jesus. Primeiro lugar. E é Ele que vai nos dar a direção. E é Ele que vai cuidar. A primeira coisa é Ele. Depois a gente busca o médico. E esse profeta aqui, ele não podia fazer mais nada. Só uma intervenção divina naquela época. Abacuque sai todos os dias nas ruas e ele sentiu o peso da dor. Se sairmos aqui na rua do nosso país e aqui, a dor por muitas pessoas carentes no nosso Brasil, o nível de pobreza, fome, mulheres que estão sozinhas, que não têm mais maridos, que também não têm nenhuma expectativa de nada. E é muita coisa ao nosso redor. Mas ele saiu, pelo menos ele saía todo dia para sentir a dor do povo. Somos um povo de Deus, boca de Deus, aleluia. Somos profetas, os profetas dão glória a Deus aí. Profeta de Deus, carregamos o peso familiar, peso social e carregamos também o peso espiritual dos ambientes aonde nós estamos. Carregamos o peso da igreja, carregamos muitas coisas, carregamos muito, e é muita dor. E carregamos muita preocupação. Se ligar uma televisão, você vai ver, filho estrupou mãe. Liguei a televisão um dia desse, uma idosa foi estrupada pelo seu filho de 40 e poucos anos. Aquilo ali dá uma dor na gente, principalmente nós que temos uma casa de idosos. Dá uma dor muito grande dentro da gente. E a gente começa a ver adolescentes indo para outros lugares, tão inocentes, que ainda não sabem o que é o mundo. Crianças vivendo sozinhas, porque o pai tem que trabalhar e as crianças estão aí sozinhos em casa ou em outro lugar. Sofremos quando as nossas famílias são atacadas publicamente. Sofremos quando sabemos que um irmão de igreja pecou, está lá jogado na sarjeta. Então esse quadro aqui que eu estou falando era algo que esse profeta estava sentindo quando ele ia nas ruas daquele país, daquela cidade. Quando você começa a orar, quando a gente começa a orar, Deus começa a revelar aonde precisa de oração, aonde precisa de um clamor. E muitas crianças e adolescentes sendo
molestadas, estrupadas em todos cantos do mundo, no nosso país e aqui, em Imperatriz. Nós estamos vivendo um tempo, a igreja não pode fazer de conta que não está vendo. A igreja tem que cuidar uns dos outros. A igreja tem que se unir para cuidar uns dos outros. Não se importa só com você. Eu não posso me importar só comigo. Eu sou pastora supervisora no Tocantins. Quando você não me vê aqui, porque eu estou atendendo casos de abusos sexuais, porque o pastor não aguenta mais. Eu tenho que sair daqui para poder orar e orientar o pastor, que já está chorando pelas coisas absurdas que a gente vê. Não é só no Tocantins não, irmão, aqui também tem. Nós precisamos orar. Pastor, orar por quê? Qual é os assuntos de oração? Nós estamos aqui, nesse tempo, com esses dias de oração e clamor. Nós precisamos orar por Imperatriz. Precisamos orar pelas pessoas da igreja. Nós temos que parar e achar que todo mundo está bem. Talvez você esteja sentado perto de alguém que não esteja bem. Eu fui para o culto quarta-feira, tinha 20 pessoas, porque houve aquela chuva grande. 20 pessoas. E aí os irmãos disseram, pastor, e agora? Diga, agora vamos esperar aqui, vou orar e vamos fazer o ato profético. Essas pessoas não podem sair daqui sem nada acontecer. Quando eu me sentei, alguém disse assim, um homem, que o filho, um dia antes, na terça, de 17 anos, se suicidou. Aquele homem não tinha palavras, tinha nada para dizer, mas ele estava lá. Igreja do Senhor. E eu tive que conversar com aquele homem e dizer para ele que havia uma solução. E a pergunta dentro dele, para onde aquele menino tinha ido, eu digo, para o inferno ele não foi. É porque a dor é tão grande que a pessoa não suporta e acha que se tirar a vida, vai parar a dor. Vai diminuir a dor. Hoje os pais deixam os adolescentes na mão de um celular, de amigos. Ele não deu nenhum sinal que ia se matar. Ele só se matou dentro da casa dele. Ele só se matou. É uma dor que o pai não sabe explicar. Eu estou falando de coisa daqui, que precisamos orar. Se você se importar com os teus na sua casa, e você fazer algo, clamar pelos seus filhos, pela sua geração, pelos seus netos, pelo filho do seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu liderado, se você clama, se você faz algo, você está no caminho, mas achar que tudo está bem, achar que está tudo bem, nós não podemos dizer que está tudo bem. A igreja de Jesus tem que fazer a diferença aqui nessa terra. A igreja de Jesus, ela tem que se importar. Embora ninguém se importa, mas eu e você temos que se importar. Nós fomos levantados para adorar. E no meio da adoração, nós temos que clamar pelas pessoas, clamar pelas famílias
que estão sendo atacadas publicamente por causa da fé. Ei, não está mais como há 4 anos atrás, não. Que esse evangelho que era moda, não. Agora estão aqui, estão nas igrejas hoje, os verdadeiros adoradores que estão buscando. Os verdadeiros adoradores que estão levantando a cabeça e indo. Está aqui no culto de manhã, no culto do idoso, verdadeiros adoradores que vão. Está aqui no culto, se você é jovem, você não está vindo para o culto de jovem, eu estou com pena de tu. Estou com muita pena de tu. Porque está vindo um pingo de gente para cá. Então, se está vindo um pingo de gente, você está pingando em outro lugar, viu? Deus nos quer para Ele mesmo. Crente, ele tem que viver na batalha. Falando desse profeta, onde ele começa a gritar, violência, violência, misericórdia, gritando na rua, não tinha nenhum meio de comunicação. Mas aquele homem foi corajoso de sair gritando, de sair falando aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Que só as misericórdias do Senhor pode salvar nossa nação, nossa casa, nossa família. Esse homem que perdeu seu filho, ele nunca imaginou que o filho ia se matar. Deus te diz, profeta, eu preciso da tua boca. Ele diz, fale e não te cales. Cadê os profetas aí? Dá um glória a Deus. E ele diz também aqui, Abacuque diz, até quando vou sair nas ruas e vou ver violência? Hoje nem precisa sair na rua, não. Você está vendo dentro de casa. Antes de sair para cá, alguém ligou para mim e disse, pastora, como é que a gente faz para levar um idoso? Minha vizinha tem os filhos, são formados, mas os filhos não querem cuidar do pai. Sabe que dá vontade da gente dizer, de uma lei que tem agora, que filho que não quer cuidar ou que abandona, paga 5 mil de multa? É, coisa boa. Pense numa lei boa. E é pouco esses 5 mil. Devia arrochar, minha gente. E ela disse, como é que eu faço para botar esse idoso? E eu fui explicar para ela, para botar o idoso, porque ele está sendo espancado, está sendo maltratado, tem que denunciar a família. Eu não vou denunciar a família, que eu não sei nem quem é. Então, os vizinhos podem denunciar a família que está batendo, que está deixando ele passar fome, é cadeirante, que está lá sofrendo. Eu mesmo, se um vizinho meu, eu ouvi que o filho está batendo, não está dando comida, não está dando banho, está ficando só com o dinheiro do velho, pois pode saber que esse vizinho vai ficar com raiva de mim. Porque é demais, é demais. E eu disse a ela, então minha filha, denunciei. Até quando vou ver destruição? E vou ter que falar o que está aqui. Até quando vou ver destruição quando o irmão fala mal do seu irmão para outra pessoa, outra turma?
ele está levantando a sua própria casa, expondo. Se fala do seu irmão de igreja aqui sentado, irmão, de abraçar, beijar e dizer a graça e a paz, se fala, você está expondo a sua casa, a sua igreja aqui. Então, é melhor orar mesmo e clamar. É melhor orar e clamar a Deus. Quando em todos os lugares que você for, vai ver destruição. É melhor, a melhor coisa, vem falar, você já diz assim, irmão, vamos chamar essa pessoa para nós contar essa história aqui na presença dela, do que você está sabendo. Tem um pastor da Nova Aliança que faz isso. Vem alguém falar do irmão da igreja, lá das ovelhas dele, né? Que todo mundo são ovelhas, todo mundo aqui são minhas ovelhas. Aí um vem falar. Quando chega, ele liga porque o que está sendo acusado vem aqui agora. E aí resolve no gabinete. É desse jeito que ele resolve as coisas lá. Então acaba imediatamente os falatórios. 5 ais sobre Judá. Vou ler aqui, lá em Abacuques, aonde está falando, ai daqueles que enriquecem por meio de fraude e opressão. Interessante, naquele tempo já existia gente que queria se dar bem nas costas dos outros. Se dá mal, não é nem bem, se dá mal. Abacuque 2, versículo 9 em diante. Versículo 6 em diante. Olha o que diz aqui. Pode botar aí, meu filho. Na minha versão, essa versão aqui é João Almeida corrigida. Está mais muito. Versículo 6. A parte B desse versículo, vamos começar onde diz, ai daquele que acumula o que não é seu. Aí ele diz assim, até quando? Versículo 6, a parte B do versículo, mais embaixo um pouquinho. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de de coisas penhoradas. Aí está falando aqui de agiota, irmãos. Não tem gente que, agora, ainda hoje tem. Vai lá e empeora, no banco até, todas as joias, por exemplo. Mas tem pessoas que empeoram a casa para um agiota. Ai daqueles que faz isso. Mas aí, aqui novamente, ai daquele que acumula, que não é seu, e até quando? E daqueles que enche de coisas pioradas. Será que não se levantarão de repente contra você e os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que resgataram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Segundo ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal.
Eu conheci pessoas e conheço até hoje, que vai passando aí uma pessoa lá e oferece algo bem barato. Um celular, vamos falar do celular. Um celular por mais ou menos 2.000, 3.000, 7.000, 8.000, depende do celular. Se parece para você alguém dizer, eu vendo por R$1.000, você acha o quê? Aquele negócio ali não dá certo, não. Então tem gente que compra coisas assim. Você está cavando a sua sepultura na sua vida financeira. Você acha que está enricando. A outra é você ver uma pessoa que só tem uma casa, com os filhos para morar, e essa pessoa quer vender porque tem alguém doente. Você chega lá, bota um preço bem baixo da meta. Você está desabrigando uma família. Você quer tomar essa casa de qualquer jeito. Eu conheço gente assim. Então isso vai trazer atraso para a tua vida. Ai dos cobiçosos. No versículo 9. Ai dos cobiçosos. Ai desses. Ai daqueles que edificam a cidade com assassinato e pecado. Ai daqueles. Sabe que esse povo, irmãos? Você não conhece gente que mata um para poder ficar no lugar dele? Que tira um de tempo porque ele quer se dar bem? Esse tipo de gente tem aqui no Brasil. Tem aqui em Imperatriz, tem em todo lugar. Tem fora do Brasil. Então, ai desses que não está nem aí o que vai acontecer com a pessoa. E ai daquele que edifica a cidade com assassinato e pecado, com mentira, com propina. Ai daquele que edifica uma cidade com dinheiro que você não trabalhou. Que não trabalhou. Ai daqueles que se aproveitam do próximo, como aquela história da casa que eu contei. Tem muitas pessoas que elas querem vender algo no desespero, porque tem alguém na UTI. Não, e você, às vezes tem muita gente que se aproveita. Isso não é coisa de crente não, irmãos. Nós, os crentes, não devemos aproveitar. A gente tem que fazer algo para ajudar. Mas dessa maneira, não. Ai dos idólatras. Ai dos idólatras. Então, esse profeta apresenta os segredos de como ele poderia seguir tal consagração. Ele estava dizendo assim, olha, tudo isso aqui que eu estou falando vai mudar uma nação, uma família, uma igreja. Se tudo isso se aprumar, tudo vai dar certo. E quando ele diz, o Senhor Deus é a minha força. Se você tem Deus como seu Senhor, Ele é a tua força. Ele te sustentará. E você caminhará em retidão. Se você tem uma vida próspera, você vai ser mais próspero ainda. Amém? Se você é trabalhador, não quer nada de ninguém, você trabalha para o seu sustento, não é pesado a ninguém, é fiel, não anda envolvido em mentira, não cobiça nada dos outros. Então Deus está contigo. E Ele diz, Ele fará os meus pés como dos servos, ou corça, um bichinho desse, que corre muito. Então você é livre. A palavra de Deus diz que nós somos
verdadeiramente estamos livres se cumprirmos a palavra de Deus, se andarmos segundo o coração de Deus. O que é que bate no coração de Deus? Uma vida de retidão, uma vida santa. A palavra de Deus diz, seja santo porque eu sou santo. Talvez você esteja pensando, pastora, mas ser santo no tempo de hoje? Nós estamos na luta. Quem já pecou, pecou. Quem pecou? Mas a igreja precisa andar em santidade. Em santidade. A igreja precisa caminhar em santidade. Porque Ele quer. Tu já pensou Deus dizer, seja santo, meu filho? Porque eu sou santo. Ele quer que os seus filhos sejam santos como Ele é santo. Então o santo não mente, o santo não cobiça, o santo caminha em santidade. O santo não tem relação sexual se ele não é casado. O santo, ele vive para adorar o Senhor. Agora se é casado pode ter, não tem problema nenhum não. Só com a sua mulher, entendeu? Agora, se não é casado, você escorregou na maionese e está lascado, viu? Precisa correr para Jesus, precisa se consertar, precisa fazer algo para agradar o coração de Deus. E eu sei que aqui ainda tem, quantos noivos tem aqui? Namorados, homem solteiro, por favor, levante a mão. Tem, meu Deus, tá. Levanta, meu filho, a mão. Tu é muito bonito, meu filho. Tomara que tu arruma uma mulher bonita. Então, em santidade. Isso é que vai fazer você. Todo mundo tem vontade de pecar. Sabe por que não peca? Porque é santo. Todo mundo não é porque não é homem, não. Não é porque a mulher é uma mulher fria, sei lá, pode pensar o que quiser. Não peca porque é santa. É santa. O que passar daí é bagaceira do inferno. É. O santo é santo. Não tem como remendar. Se já rasgou o fundo da calça, meu irmão, você vai ficar aí com a bunda de fora. Porque pecado é mais ou menos isso. Pecado, você está ali, você é santo, você é considerado nos céus, uma voz profética saindo da tua boca, todo mundo vai crer, porque você é santo, uma voz saindo da tua boca no louvor, todo mundo vai cair. Se não está caindo, alguma coisa está errada. Deus quer te levantar para fazer a diferença aqui, ali, aonde o Senhor te levar. Não tem como a gente passar a mão. Não tem como passar a mão. Crente que mente, que vive mentindo. Não tem como. Pastor, uma mentirinha santa. Só se for no inferno que tem uma mentira santa. Porque o pai da mentira quem é? O diabo. Então mentira não é santa. Não existe mentira santa. Gente, existe um santo que fala a verdade, um santo que foge do pecado. Dá um glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque a verdade mexe com a gente. A verdade, esse profeta deu, sabe o que foi que deu nele? Uma indignação. Um povo daquela época, agora se esse profeta estivesse aqui nesse tempo. Gente, ele já tinha infartado, como eu estou vendo muito pastor caindo duro no altar. Já tinha infartado. Porque o peso é grande. O peso é grande. Aleluia. Aí ele diz: Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Aviva a tua obra, ó Senhor.
sobre esse lugar. Aviva a tua obra no Brasil. Aviva a tua obra dentro da nossa casa, aqui na Imperatriz. Aviva a tua obra. Senhor, cuida, Jesus. Essa é a nossa oração. Dos adolescentes de Imperatriz. Dos casamentos. Não está mais durando, não. Uma mulher, pastora, já estou com 20 anos de casada. Eu já aguentei demais, não aguento mais. Só 20 anos. Está na lua de mel ainda, 20 anos. Está acordando para aquilo que Deus quer para a sua vida? Você já cansou? Está cansada? Sinto muito. Mas tu vai se ferrar. Sinto muito. Mas não é assim que se resolve as coisas. Você não pode chutar o pinico, não. Pode chutar o barco, mas o pinico não. Estou falando do tempo que botar um pinico lá para o casal mijar. Não pode só chutar, não. Chutar o balde. Hoje, casou, tem que viver, tem que ser macho para aguentar até a última hora. Tem que ser uma mulher firme para aguentar até o último dia. Pois um tem que morrer para poder acabar o casamento. Então se apruma aí para morrer. Se está cansado, se não está bom o casamento, morra quem está achando ruim. E deixa o outro que está achando bom viver. Gente, é grave as coisas. Pessoas estão falando sem saber o que está falando. Estão soltando palavra ao vento. Deus quer realmente nos trazer para esse tempo. Um tempo de verdade. Um tempo. Deus é quem nos justifica. Como é que Deus vai nos justificar? Que você está aí, não sabe para onde é que vai, nem para onde, o que vai fazer, não tem sonhos, está com 20 anos, não tem sonhos para 40, 50, 60 anos, não tem sonhos. Pessoa sem sonho morre ligeiro mesmo, morre bem ligeiro. Esse profeta aqui, ele falou tudo mesmo. Ai daquele que edifica uma casa com sangue. Me lembro de um homem, assim que começou os encontros na Nova Aliança. Ele tinha feito um negócio, ele era ainda descrente, lá do mercadinho. E ele fez um negócio com um homem crente. Então ele lesou esse homem aí, uns 20 mil. Ele chegou no encontro, está lá um irmão de dinheiro, né? Crente, humilde, ali servindo biscoitinho, limpando o chão, catando lixo, limpando o banheiro. E ele começou a chorar nesse encontro. Depois ele chamou o nosso pastor presidente, disse: eu preciso falar com fulano. Eu vim para cá e eu entendi, eu fiz algo com ele. Foi chamado e aí ele disse: eu não prosperei. O Senhor está mais rico e eu fiquei mais pobre. Mas eu desviei no negócio lá, não foi aquele dinheiro. Eu fiquei com 20 mil. Mas ele não tinha mais nada. O outro está até hoje rico. Gente, aquilo que não é nosso não nos faz prosperar. Não vai adiantar nada. E hoje ele está aí pelejando para ver se cresce, pouco a pouco. Atrasou a vida dele. Mas só que o crente
bota para ajoelhar, bota a mão na cabeça, ora, perdoa, não tinha onde devolver mais nada, está abençoado, perdoado, beijou ele, e ele segue a vida dele. Mas quem se atrapalha é quem faz essas coisas. É quem faz. Ai daquele que engana o outro. Até bebida, que dá suco, dá cachaça dentro de um suco, dizendo que é suco, e no final tem a cachaça. Me lembro que nós estávamos lá na África do Sul, e nós pedimos as pastoras estavam tudo com sede, e pediu um drink sem álcool. Tem muito aqui no Brasil, né? Bota o açúcar, bota o gelo e bota... E aí eu pedi o suco. Aí pediram esse drink sem álcool. De repente, eu peguei o copo dessa pastora e gente, eu tenho meu nariz muito sensível. Meu pai tinha um bar. Vodka, essas coisas, tudo eu conheço pelo cheiro. Nunca bebi. E quando eu peguei o copo dela, eu tinha sentido o cheiro. Eu disse, pastora, isso aqui é vodka? Não, pastora. A senhora já bebeu? Não. Põe o seu dedo bem aí. E ela diz, está ardendo minha língua. Pois é, se você beber, você sai daqui bêbada. Bêbada. Só que ninguém fala inglês até hoje. Como era que ia fazer? Eu pedi suco. E aí ela disse, apontava para o meu e fazia assim, que queria daquele meu, que não queria aquele não. Mas quem bebeu ligeiro, ficou tonta. Será que tem gente no Brasil? Lá foi um engano. Mas será que no Brasil tem gente que faz isso, a maldade dessa? Eu acho que tem. Mas não é do povo de Deus. Ai daquele que enganar, ai daquele que fizer o cego, e que enganar um cego. Tem muito cego que ele anda a Imperatriz todo dia só com a bengala. Ele anda a cidade, conheço bem um dois, que anda a Imperatriz todo dia, cego, com a bengalinha, atravessa a rua, conhece a Imperatriz todinha. Vamos orar, irmãos. Essa palavra hoje, ela veio de encontro ao meu coração. E aqui, quando se fala ai, é ai mesmo. É sofrimento. Ai daquele. Então, nós vamos orar hoje aqui. Ai daquele que colar uma imagem de escultura e falar com ela. Dizer para um gesso, me ajuda. Ela não vai fazer nada. Ai daquele que se prostrar diante de uma imagem. Ele fala aqui. Ai daquele. O versículo 19 está falando sobre isso. Aí ele diz no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? O Senhor, porém, pode ficar de pé. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Aí essa palavra diz, fique em silêncio diante dele, cale-se toda a terra, que a terra fique em silêncio diante do Senhor. Quando o Senhor fala, é porque Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Eu quero orar por você nessa noite. Se no passado você teve alguma coisa mais ou menos parecido com isso,
E hoje é um momento de arrependimento. A igreja precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Todas as vezes que vamos orar, a primeira coisa que temos que dizer para o Senhor: Senhor, perdoa, me perdoa pelo que eu fiz hoje. Me perdoa por eu ter sido arrogante. Me perdoa por eu ter enganado fulano lá. Me perdoa por eu não ter devolvido o troco a mais. Fiquei muitos anos preocupada com algo lá no Rio de Janeiro. Eu passei um dinheiro para comprar um lanche para minha mãe numa caravana para a Convenção Batista Brasileira. E quando eu peguei o suco, peguei as coisas e saí, não tinha lugar, nós fomos lá para fora. Terminamos de comer, eu recebi o troco, né? Terminamos de comer, entrei no ônibus de caravana. E quando eu fui olhar minha bolsa, o homem tinha me devolvido, era R$100 e o homem tinha me devolvido R$300. Naquele movimento de muita gente, me dá isso, me dá aquilo, e eu não sei como foi. E eu fiquei, gente, como é que faz para levar esse dinheiro? Não existia Pix, não existia isso naquele tempo. E eu passei a volta dessa viagem numa tristeza muito grande. Se fosse da primeira, quando o pastor diz fazer uma devolução de alguma coisa que você tinha feito, eu me lembrei desse dinheiro que eu não pude devolver. E eu devolvi esses R$300 já aqui na Nova Aliança. Entreguei como restauração. Não foi eu não roubei, mas aquilo me incomodou desse troco. Sou filha de um homem muito íntegro, de não ficar na mercearia dele e vendia de tudo, de não ficar com troco de ninguém. 10 centavos ele pedia, botava uma balinha, toma uma balinha aqui por esse 1 centavo quando ele não tinha. Eu quero hoje que você feche seus olhos e lembra, peça a Deus: Senhor, traga a minha memória aonde eu fiz algo no passado, ou algum muito próximo. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, venha hoje perdoando os meus pecados. Vai falando para Deus de algo que você reteve, de algo que você não trouxe para a luz, de algo que entristeceu o coração de Deus, de algo que ainda está te entristecendo, que ainda você está preocupada com isso. Eu convido você hoje a sair do seu lugar e dizer: Senhor, hoje vou para frente por algo, talvez foi algo que aconteceu, como aconteceu comigo. Senhor, eu estou me remindo hoje aqui, irei restituir. Sai do seu lugar, quero orar por você. Quero começar a fazer as coisas certas. Eu quero caminhar, ter uma vida santa. Eu quero ser um profeta, mas um profeta que tem coragem de levantar a voz. Um profeta que tem coragem de caminhar e não se cansar. Tem coragem de olhar para trás e dizer: eu já consertei isso aqui. Eu já consertei isso. Se você sentiu o desejo de consertar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu quero consertar algo aqui, para que minha vida comece. Eu quero recomeçar, aleluia.